Fala Fogão, fim da oitava rodada do Campeonato Carioca para o Botafogo, empate 1-1 com a Portuguesa, mais um empate na competição, já são 5 até aqui, e dos 5 empates que o Botafogo teve, 4 foram contra times pequenos, ou seja, isso claramente mostra a dificuldade que o Botafogo vem tendo nesse começo de temporada, dessa temporada de 2021, de se impor para poder conquistar as vitórias, somar 3 pontos, e com isso garantir a classificação para a fase final do Campeonato Carioca de forma bem tranquila, porque convenhamos, se o Botafogo tivesse feito o dever de casa, a obrigação, digamos assim, de vencer as equipes de menor investimento, logicamente a gente estaria praticamente garantido na fase final do Campeonato Carioca, nessa fase semifinal na verdade, né? Enfim, a gente não consegue se impor e mais uma vez na partida de hoje isso ficou bem evidente. Mesmo com um jogador a mais, o Botafogo foi dominado pela Portuguesa. Na verdade, tirando 3 momentos em que o Botafogo de fato praticou futebol, o Botafogo foi dominado por um time que tinha um jogador a menos desde os 37 da primeira etapa. Num lance, inclusive, que se acontecesse contra o Botafogo, com toda certeza a gente reclamaria bastante. Pelo menos na minha opinião, era um lance onde o amarelo estava mais do que suficiente. O árbitro expulsou, mas ainda assim o Botafogo não conseguiu se impor. Passamos o jogo inteiro dando muito espaço para a Lusa, não conseguimos marcar, tinha muito espaço ali entre a defesa e o meio de campo, e quando o Botafogo tinha a bola, não tinha aproximação. Ou seja, se você não tem aproximação, você não consegue fazer tabelas. E mesmo com o jogador a mais, você não via inversões rápidas de jogada, justamente para pegar o time adversário desprotegido, desguarnecido, porque dessa maneira você faz o time adversário que tem um jogador a menos correr mais, se desgastar mais, para que você possa encontrar os espaços. Isso não aconteceu, então ofensivamente, defensivamente, foi realmente uma negação total. E eu tenho que destacar aqui mais uma vez a escalação do Matheus Babi, que durante toda a primeira etapa, tirando ali o primeiro minuto, em que participou daquela triangulação que resultou no gol, durante toda a primeira etapa, quebrou todas as jogadas do Botafogo. O Babi, sinceramente, não tem a menor justificativa para ser escalado nesse time do Botafogo, considerando tudo que está acontecendo em termos de negociação e também pelo futebol que vem sendo apresentado. Embora o Matheus Babi, nesse começo de temporada, tenha 4 gols marcados com a camisa do Botafogo, nada justifica a sequência do atacante, que toda vez que recua no meio de campo, erra as mesmas coisas sempre, porque não tem qualidade nem inteligência tática para entender o que precisa fazer dentro de campo. É um centroavante definidor e só, e mesmo assim ainda corre o risco de perder o gol. Então o Matheus Babi seguir no time do Botafogo, assim como o Marcinho, por exemplo, realmente não faz o menor sentido. Mas o Chamusca insiste nesses atletas, não dá tantos minutos assim, por exemplo, para o Matheus Nascimento, que merece mais oportunidades porque tem mais recurso técnico do que o próprio Matheus Babi, e com isso o Botafogo vai errando as mesmas coisas partida após partida. Então, logicamente, cabe aqui falar, depois de mais um empate contra um time pequeno do Rio de Janeiro, que o Marcelo Chamusca precisa rever alguns dos conceitos que ele está tentando implementar nesse time do Botafogo. Porque, sinceramente, até aqui, tirando as partidas contra Resende, Motoclube, 2 adversários que tecnicamente deixavam muito a desejar, e o segundo tempo contra o Vasco, em que o Botafogo de fato teve um bom volume de jogo, conseguindo criar diversas oportunidades, mas desperdiçou por conta de tomada de decisão, tirando esses momentos, o futebol do Botafogo até aqui é sofrível. O jogo do Botafogo hoje, inclusive, foi horroroso. Um time que tem um jogador a mais não conseguir se impor é uma palhaçada completa, a gente tem que falar aqui um português bem claro. Mesmo com as alterações que o Chamusca lançou, sendo que algumas dessas alterações, inclusive, sem pé nem cabeça, como por exemplo, a saída do PV no intervalo para a entrada do Souza como lateral. O Chamusca tirou um lateral que faz bem a função para colocar um zagueiro que não vai ter aquele cacuete de subir para o ataque. Não é do Souza, ele é zagueiro. Numa necessidade, ok, você improvisa o jogador. Mas sem haver motivo para isso, só por conta de um cartão amarelo, sinceramente não dá. O Chamusca errou em várias tomadas de decisão. E obviamente os jogadores dentro de campo também cometeram alguns equívocos. A gente tem que observar que o time do Botafogo, quando começou a temporada, deu uma esperança de que pelo menos defensivamente a gente ia ver um time mais compactado, reduzindo os espaços, fazendo uma recomposição defensiva quando perde a posse de bola lá no ataque mais rápida, só que isso ficou pelo caminho. Durou 2, 3 jogos e depois acabou. O espaço que o Botafogo deu hoje para o time da Lusa contra um time mais qualificado seria absolutamente fatal. A gente acabaria perdendo esse jogo mesmo com o jogador a mais.
E inclusive, ainda bem o técnico da Lusa enxergou errado o jogo, porque ele decidiu tirar o atacante que estava dando um grande trabalho para nossa dupla de zaga. Quando ele tirou o centroavante, ele deu um alívio ali para a defesa do Botafogo. Mas um time mais qualificado aproveitaria os muitos espaços que o Botafogo deu. Ainda bem a Lusa não conseguiu aproveitar. E ainda bem o Botafogo somou pelo menos mais um ponto. Mas é muito pouco para um time que quer buscar essa classificação no G4 e que principalmente pensa em buscar uma vaga no G4 da Série B, que é o grande objetivo do Botafogo nessa temporada. Com o futebol que o Botafogo está apresentando, ou melhor, com a falta de futebol que está sendo apresentada, o Botafogo não vai a lugar algum nessa temporada. Então o Chamusca precisa dar um jeito de corrigir as muitas falhas que estão mais do que evidentes nesse time do Botafogo. Um time que não consegue fazer aproximação, um time que não consegue replicar as jogadas ao longo de 90 minutos, um time que começa a dar muito espaço para o seu adversário, mesmo com uma peça mais em campo, esse time, sinceramente, não vai ser competitivo a ponto de buscar uma vaga no G4 da Série B. E a gente precisa se preocupar sim com isso desde já, porque afinal de contas, todo o trabalho que vem sendo feito desde agora vai resultar naquilo que a gente vai conquistar lá na frente. Se a gente não consegue, contra os times pequenos do Rio de Janeiro, se impor, conquistar 3 pontos para classificar para a fase semifinal do Campeonato Estadual, sinceramente não dá para imaginar que esse time do Botafogo vai conquistar grandes resultados ao longo da temporada. Então, senhor Chamusca, reveja as escolhas que você está fazendo. Insistir com o Babi como titular, insistir com o Marcinho, insistir nesse modelo de jogo que não está produzindo resultados, partida após partida, o Botafogo não apresenta evolução. E sem evolução vem a falta de confiança. Sem resultado, vem a falta de confiança. Lembrando que o Botafogo já sofreu bastante com falta de confiança na última temporada. Um começo de campeonato interessante, com vitórias, com os jogadores acreditando no trabalho que está sendo feito, é fundamental. E isso até aqui, sinceramente, infelizmente, a gente não está vendo. O Chamusca precisa rever as escolhas que tem feito. E os jogadores dentro de campo precisam se empenhar mais. A gente não pode, com um jogador a mais, dar o tanto de espaço para o adversário. Não podemos, com um jogador a mais, não conseguir praticar futebol. E eu tô falando aqui do básico, praticar futebol. Aproximar, conseguir trocar passes, fazer triangulação, inverter a jogada de um lado para o outro do campo, acelerar a troca de passes. Tudo isso para quê? Para que você possa cansar o seu adversário, abrir espaço na defesa e conseguir chegar com perigo na meta adversária. Se o Botafogo não consegue fazer isso, mesmo com uma peça a mais em campo, no 11 contra 11 vai ficar difícil. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito dessa partida? Qual é a sua visão sobre tudo que o Botafogo não fez no jogo de hoje? Porque, sinceramente, não dá pra falar que o Botafogo jogou futebol. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E eu te peço, por gentileza, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva pra gente poder alcançar a marca de pouquinho em pouquinho dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.